Bem, vamos falar agora um pouco sobre hidrologia e os processos hidrológicos, certo? Esse é o tema dessa nossa conversa agora. Então, o primeiro ponto que é importante definir é que a hidrologia ela pode ser considerada tanto como uma ciência, como ela teve já no início, no seu nascedouro, ela tinha uma visão mais técnica. Qual é a diferença básica disso? Vamos falar agora sobre hidrologia e o processo hidrológico. Para nós da engenharia, a hidrologia ela chega como sendo um conhecimento aplicado, como uma técnica, em função de nós termos que aplicar os conhecimentos hidrológicos na resolução de diversos problemas de engenharia, como é o caso do construção de reservatórios, dimensionamento de sistemas de abastecimento de cidades, sistemas de abastecimento na irrigação, produção de reservatórios para produção de hidroeletricidade ou reservatórios para usos múltiplos. Então, há questões ligadas à drenagem urbana, entre outras questões. Então, para que nós possamos resolver esse tipo de problema, é necessário o conhecimento da hidrologia, e a hidrologia chega a nós como a hidrologia aplicada. E foi assim, no surgimento da hidrologia moderna, foi essa primeira componente, essa primeira visão, essa primeira abordagem que a hidrologia teve. Nessa época, inclusive, era difícil ligar os fenômenos práticos aos processos hidrológicos, associando aí, modelando esse processo hidrológico, analisando esse processo hidrológico, considerando aí as equações de conservação de massa, conservação de momento, conservação de energia. Na realidade, a hidrologia ela era uma área de conhecimento empírico, onde você aí fazia muita observação, análise e construir algumas equações empíricas que permitiam aí algum tipo de modelagem. É assim que surgiram os primeiros modelos hidrológicos. O modelo hidrológico, que é o considerado o modelo racional, que é um dos primeiros modelos, que é aquele famoso Q igual a C e A, é um modelo hidrológico construído de forma extremamente empírica. As primeiras equações de evaporação são empíricas, etc. Só mais adiante, com o avanço aí do conhecimento científico, é que os processos hidrológicos começaram a poder ser reconhecidos e conhecidos aqui como um processo que a gente teria condição de avaliá-los e modelá-los e construir teorias que associassem os fatos observados com uma teoria que conseguisse modelá-los ou representá-los matematicamente a partir das equações de transporte, de conservação de massa, quantidade de movimento e de energia. Então, na realidade, a hidrologia ela nasce como uma hidrologia aplicada e técnica, e depois ela se transforma muito intensamente numa área, uma ciência. Uma hidrologia pode ser considerada também uma outra dimensão, que a hidrologia é uma geociência, cuja base científica reside nos processos físicos, químicos e biológicos do que chamamos de ciclo hidrológico. Então, a hidrologia ela nasce nessa dimensão mais empírica e depois ela ganha essa dimensão mais científica. E aí a hidrologia moderna, então, ela tem aí um pouco dessas duas dimensões. Na graduação, muitas vezes, a gente olha muito a hidrologia com esse olhar mais empírico, da hidrologia aplicada, mas só que hoje em dia, para resolver os complexos problemas de nossa sociedade, cada vez mais, nós temos que analisar essa outra dimensão da hidrologia, incorporar algumas informações mais científicas, que a gente vai ver exatamente como é que isso vai se dar. Então, para uma primeira definição de hidrologia, a gente poderia dizer que a hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente, incluindo suas relações com as formas de vida. De forma mais específica, a gente pode dizer que a hidrologia trata da ocorrência, distribuição e circulação e propriedades da água na Terra. O que, de certa forma, essas duas definições elas estão trazendo é que a hidrologia ela trata do ciclo hidrológico, tá certo? Exatamente desse processo contínuo de mudança de estado da água e de movimento e de transporte que acontece da água no planeta. Então é disso que trata a hidrologia, é do ciclo hidrológico
e dos seus diferentes processos hidrológicos que vão acontecer no ciclo. Daqui a pouco a gente vai definir o que é que a gente chama de processo hidrológico. Então, a hidrologia então trata dessa circulação da água, e não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista químico e o seu impacto e sua relação com a vida. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então, quando a gente estuda hidrologia, o que a gente está querendo fazer é quando a gente está querendo estudar hidrologia, quando a gente está querendo estudar modelos hidrológicos, o que a gente está tentando fazer é modelar, né, os processos hidrológicos, modelar o ciclo hidrológico. Essa modelagem do ciclo hidrológico ela pode ocorrer numa escala mais local, tá certo? Que aí exatamente quando a gente está pensando em representar boa parte dos nossos problemas de engenharia, nós estamos interessados em processos hidrológicos na escala do continente, muitas vezes na escala da bacia hidrográfica, né, com suas diferentes dimensões. Pode ser uma bacia do tamanho da Amazônica, pode ser uma bacia do tamanho da bacia do Prata, pode ser uma bacia das dimensões de São Francisco, pode ser dimensões do Rio Jaguaribe, ou podem ser rios menores e urbanos. Né? Normalmente, então, a gente vai estar aí interessado em representar esses processos hidrológicos, muitas vezes na escala continental. Só que, cada vez mais, para a análise de alguns problemas que nós temos, não só científicos, do ponto de vista de gerar conhecimento e entendimento sobre a realidade hidrológica, mas do ponto de vista, inclusive, prático, nós temos que analisar o ciclo da água, não só na escala local, mas na escala global. Né? Não, por todos os motivos, inclusive porque esse ciclo local está integrado à circulação da água no planeta como um todo. Mas, historicamente, a gente pode desenvolver alguns modelos em que a gente consegue parametrizar essa circulação da água no planeta como um todo com algumas variáveis de escala mais local. Por exemplo, a relação entre precipitação e evapotranspiração, sua sazonalidade, são definidas por processos na escala do planeta como um todo. Mas isso pode ser uma variável de entrada e a gente construir algumas estatísticas ou algumas séries temporais que a gente consideraria basicamente precipitação e evapotranspiração e não precisaria modelar o sistema atmosférico global como um todo para ter essas variáveis hidrológicas e utilizá-las em modelo hidrológico. Né? É assim que a gente faz, por exemplo, na boa parte dos nossos problemas do dia a dia. Né? Corta o ciclo global e faz uma estatística com essas com algumas variáveis que ligariam a nossa bacia hidrográfica, o sistema que a gente tem interesse, com o restante do planeta. Né? E normalmente essas duas variáveis são precipitação e evapotranspiração. Então a gente usa séries temporais ou algum outro mecanismo para modelar essas variáveis de interesse. Só que em alguns casos, inclusive de ordem prática, a gente precisa analisar a circulação da água no planeta como um todo. Né? Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma operação de um reservatório em que a gente precise antecipar o que vai acontecer em 3, 4 meses adiante, a gente pode utilizar muito bem séries estocásticas, mas uma metodologia talvez de avaliação de risco mais adequada dos níveis que os reservatórios podem chegar, ou problema de seca, pode utilizar índices climáticos ou entender como é que se dão as restrições, os condicionamentos climáticos na escala do planeta como um todo ao regime de vazões em um determinado lugar. Então, talvez em função dessa demanda prática, de um lado, e com certeza em função de uma demanda e uma curiosidade para poder se entender esse ciclo global, é que a gente também tem uma dimensão na hidrologia, que é uma dimensão do balanço hídrico global, uma dimensão do ponto de vista de entender o processo de circulação da água no planeta como um todo. Então, são a hidrologia, a gente pode dizer assim que a ciência hidrológica ela trata da circulação da água no ambiente natural, relacionado especificamente com os processos da água que estão acontecendo no continente e esse balanço hídrico global, tá certo? Então, os dois são importantes, não só para o conhecimento, mas como também para a aplicação. E, basicamente, porque quem vai fazer com que ocorra o ciclo hidrológico são duas fontes de energia extremamente importantes. Uma é uma energia associada ao Sol, que é a radiação de onda curta, que vem do Sol, e um outro é o processo de energia potencial gravitacional,
Então são essas duas grandes gradientes de energia ou fontes de energia, né, no caso aqui gradiente de energia, da energia potencial gravitacional e a energia oriunda do Sol, que circulam aí, fazem com que haja a circulação do ciclo hidrológico. A energia primária para que isso aconteça é a energia que vem do Sol, né, que alimenta aí tanto a parte terrestre, oceânica e atmosférica. Né. No longo prazo, a gente pode imaginar que isso aqui são vários pesquisadores que avaliaram aqui a ordem de grandeza desses processos, né? Por exemplo, o Budico, ele avalia que nós temos aqui em torno aqui de 0,73 metros, né? 730 milímetros é a precipitação que acontece nos continentes, a evaporação 0,42 e 0,31 é exatamente a quantidade de água que sai dos continentes para os oceanos, né? A precipitação nos oceanos é em torno de 1,14 e a evaporação 1,26, né? No planeta como um todo, é em torno de 1 metro de coluna d'água que se evapora e se precipita no planeta como um todo, né? Essa é a quantidade de energia que está sendo recirculada no planeta como um todo, né? Obviamente, a gente precisa salientar que esse ciclo hidrológico, que é um ciclo natural, né, que acontece no planeta, hoje ele é extremamente modificado pela ação do homem. Esse é um artigo que saiu na revista Science alguns anos atrás, que faz o balanço hídrico no planeta, e a gente observa aqui a relevância que tem hoje o uso doméstico, o uso para irrigação, tá certo? O uso na indústria, esses usos da água, que são usos sociais da água, essa apropriação que o homem faz da água já é bastante significativa. Só para a gente ter uma ideia, as vazões que chegam aos oceanos oriundos dos rios do planeta é em torno de 45,5 mil quilômetros cúbicos por ano, tá certo? O estoque de água dos rios é em torno de 2 mil quilômetros cúbicos de água, e a gente tem aqui a irrigação, por exemplo, já está da ordem de grandeza de 2,66 quilômetros cúbicos de água por ano. Então, uma ordem de grandeza menor do que as vazões e da ordem de grandeza do estoque de água nos rios. Então, no ciclo hidrológico, em função do momento que a gente já está vivendo, da atividade humana, de modificação dos padrões de circulação de água no planeta, né, que algumas pessoas denominam inclusive de antropoceno, a gente precisaria já avançar mais intensamente no sentido de modelar esses impactos antrópicos na ocorrência, na circulação da água no planeta. Esse é um desafio, inclusive, científico atual, que é representar esses processos nos modelos hidrológicos, né? Nossos modelos hidrológicos, muitas vezes, eles são modelos hidrológicos que conseguem representar bem, ou razoavelmente bem, os processos hidrológicos naturais. Mas esses processos hidrológicos da ação do homem, a gente precisa avançar nisso. Então tem alguns desafios hoje que são colocados, como questões de mudança de vegetação, desmatamento e a colocação de novas plantações, como isso muda os coeficientes de runoff, a infiltração, a evapotranspiração, como muda a hidrologia regional. Então são questões extremamente importantes, né? Só para vocês terem um número, 51% da precipitação que precipita na Amazônia, ela é recirculação da própria floresta, né? Modificar, por exemplo, a floresta amazônica significa modificar a forma de circulação da água naquela região, em regiões inclusive mais amplas, porque uma parte da água que é produzida, evapotranspirada na Amazônia, vai precipitar no centro-oeste brasileiro e até no sudeste do país. Então, essas ações do homem que modificam a vegetação, modificam o uso do solo, modificam a hidrologia, muitas vezes não só na escala regional, mas em escalas já mais largas do planeta. Então, esse é um desafio atual, que é exatamente representar esses processos